I could bet all of the riches that I ever had. Eu sou a professora Lu Ribeiro, de Linguagem, Redação e Espanhol. Esse canal é o Explica e, para começar, já peço para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para me ajudar. E hoje a temática eu escolhi primeiramente devido ao fato de ter certeza que é um debate necessário e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa semana que, para quem vive ainda no planeta Terra, sabe que estão existindo várias manifestações diante de atos racistas e, inclusive, infelizmente, eu que moro aqui em Recife, aconteceu o crime contra o menino Miguel, né, nas Torres Gêmeas, no centro do Recife. Então, é uma temática que a gente precisa falar e que muitos de vocês podem olhar assim e dizer: ô Chilu, o que é que tem a ver esse assunto que você vai abordar com tudo isso que está acontecendo no mundo? Vamos lá, galera. Para vocês entenderem o porquê que eu coloquei esse tema, primeiro eu tenho que explicar duas coisas. Uma é a questão do machismo e a outra é a questão do racismo, certo? Lembrando que eu tenho consciência que não estou no meu lugar de fala com relação ao racismo, mas tudo que eu vou falar é uma reprodução de livros escritos por pessoas negras e que estavam em seus locais de fala, tá? Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre a questão do machismo. Tá, e o que é que tem a ver, Lu, o machismo com isso daí? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que as mulheres demoraram muito tempo para se alfabetizarem. Eu peguei um dado aqui que foi de 2002, que diz o seguinte, que até as primeiras décadas do século XX, as taxas de analfabetismo chegavam a quase 70% e era o maior número de mulheres, tá? Em 1827 foram fundadas as primeiras escolas públicas para mulheres aqui no Brasil. E essas escolas eram voltadas para formar médicas e professoras, certo? Além de as disciplinas serem muito limitadas, porque as mulheres eram mais destinadas a se casarem, então o que era ensinado na escola era o que acreditava-se que faria daquela mulher uma boa esposa. Então, como Virginia Woolf escreveu, durante muitos anos, as assinaturas anônimas, na verdade, se referiam a mulheres que não podiam expor seus nomes em suas obras, certo? Inclusive, tem um caso super recente do mundo geek, que é a autora de Harry Potter, né? Que ela assina como J.K. Rowling. E esse J.K. foi uma recomendação para que as pessoas achassem que na verdade era um homem. Então vejam, a gente está em pleno século XXI e ainda assim existiu um fato desse, né? Inclusive até narrado por ela. E ao estudarmos literatura, a gente está estudando também fatos históricos, tá? E durante muitos anos essas mulheres foram silenciadas. E aí houve uma maranhense que não é estudada no período do romantismo, mas que foi considerada a primeira romancista no Brasil. Inclusive ela escreveu uma obra chamada Úrsula, que tem como cenário e como intuito a questão do protesto contra a escravatura, inclusive até antes de Navio Negreiro de Castro Alves. Só que a obra não teve a repercussão que o Navio Negreiro teve porque foi escrito por uma mulher, né? Então, assim, a gente percebe que o nome dela é Maria Firmina, certo? Maranhense. E Maria Firmina não é conhecida como deveria, tá? Ela tem uma importância muito grande para a literatura e principalmente quando se trata da história da mulher, tá? E além de tudo, ela é nordestina, né? Então ainda é mais um fator que a gente precisa pesar, porque a gente sabe que mulher nordestina, né, ainda era mais discriminada. E aí eu queria falar de alguns trechos de artigos, né, que eu andei lendo a respeito do assunto, que falam um pouco que, primeiramente, a ANPAL. Né? A ANPAL foi o primeiro grupo de mulheres acadêmicas que resolveram tentar resgatar
e estudar um pouco das mulheres que publicaram lá no início do século XIX, século XX, certo? Essas mulheres que conseguiram, mas que não vieram à luz dos estudos acadêmicos. E eu achei muito interessante essa citação aqui de um artigo que eu vou deixar disponibilizado aí na descrição do vídeo, tá? Na verdade, todos os artigos que eu andei lendo para construir esse vídeo e os livros, eu vou deixar todos os links dos PDFs dos livros aí para vocês, para que vocês também possam aprofundar mais os estudos de vocês, que é importantíssimo, gente. Só dessa maneira a gente vai mudar a forma de estudar e de ensinar literatura, tá? E aí tem o seguinte: a história literária, de maneira como vem sendo escrita e ensinada até hoje na sociedade ocidental moderna, constitui um fenômeno estranho e anacrônico. Um fenômeno que pode ser comparado com aquele da genealogia das sociedades patriarcais do passado. Primeiro, a sucessão cronológica de guerreiros heróicos, o outro, a sucessão de escritores brilhantes. Em ambos os casos, as mulheres, mesmo que tenham lutado com heroísmo ou escrito brilhantemente, foram eliminadas ou apresentadas como casos excepcionais, mostrando que, em assuntos de homens, não há espaço para mulheres, entre aspas, normais. Quem escreveu isso foi Lemire, em 1994. Então é exatamente isso. O que é que a gente faz quando estuda literatura? A gente separa lá as escolas literárias, separa lá os homens, e quando a gente ouve falar de uma mulher, é lá no modernismo, na segunda geração, primeiramente com Cecília Meirelles e em seguida com Clarice Lispector. Quando a gente vai pegar a lista de autores que têm obras recorrentes no Enem, a gente tem quem? A gente tem Clarice Lispector. Então, tá, Clarice Lispector, óbvio, ela teve uma importância gigantesca na literatura brasileira. Ela foi uma autora ímpar, mas não só de Clarice existe a literatura brasileira feminina, certo? A literatura brasileira feminina existem muitos outros nomes. Inclusive, o nome que está no título do vídeo para vocês, que é de uma autora importantíssima, que tem uma história de vida extraordinária e que teve a oportunidade de se encontrar com Clarice Lispector e de ser elogiada por ela, que foi Carolina de Jesus, certo? Então, Carolina, por que Carolina não era tão conhecida? Aí a gente vai chegar no ponto também importante, o ponto do racismo, tá, gente? Então, essa questão do fato de Carolina e tantas outras autoras não serem tão conhecidas, primeiro é por esse sistema se manter, esse sistema disciplinar de divisão didática de escolas literárias e autores, né? Que estão lá, não que eles não tenham importância, mas a gente sabe que muitas mulheres também escreveram coisas maravilhosas, certo? E aí a gente chega em Carolina. Carolina, que era pobre, negra, moradora de rua, né, catadora de lixo. Por um tempo ela morou na rua e ela chegou a ser presa também, enfim. Tem uma história de vida extraordinária. Inclusive, existem muitos vídeos aqui no YouTube com entrevistas com a filha dela, que é professora, né? Então, vocês têm a oportunidade de escutar a história de Carolina pela boca da própria filha dela. E é uma coisa que a filha dela diz, que Carolina tinha o sonho que a filha fosse professora, tá? E, além do mais, ela valorizava muito os estudos. Ela podia deixar de comer, mas de estudar jamais. E ela escrevia as obras dela, os poemas, né, dela, nos cadernos que encontrava quando ia catar lixo. Então, assim, né, vejam como essa mulher era genial, era incrível, ela era praticamente uma autodidata, tá? E aí, a junção desses poemas dela fez com que fosse escrito o Quarto de Despejo, que é uma das obras principais dela, né, que é a obra principal dela, na verdade, que foi escrito tudo, né, editado e publicado em 1960. E aí, eu estou falando aqui as datas, em 1961, Clarice e Carolina se encontraram, né? Carolina estava fazendo a exposição do livro dela e Clarice foi e Carolina falou para Clarice, isso vocês vão encontrar em várias reportagens, tá? Que foi um jornalista que testemunhou esse momento. Carolina fala para Clarice: como você escreve elegante, Clarice? E Clarice diz: como você escreve verdadeiro, Carolina?
A cara de Clarice Lispector falar isso, né? E aí você percebe o encontro de duas gigantes literárias, uma ex-esposa de um diplomata, branca, ucraniana naturalizada brasileira, e que era enaltecida. Carolina, que foi encontrada e foi enaltecida por um tempo, mas depois voltou a catar lixo e morar em locais não tão privilegiados como deveria, porque ela não sabia administrar o dinheiro dela, que ela recebia, e não teve mais a visibilidade que merecia. Então, duas gênias da literatura brasileira vivendo de maneiras diferentes, e aí a gente vem para o que acontece hoje, né? Quantas Carolinas existem na rua? Quantas Carolinas estão em situação que não é privilegiada, né? Tanto quantas Carolinas estão tentando estudar para o Enem, mas não têm recursos para isso. Fica aí a reflexão e a necessidade que esse debate aconteça, tá? Inclusive que nós, enquanto brancos privilegiados, e deixando claro, não é para a gente ficar feliz com essa situação de privilégio acima da desgraça de muitas pessoas e da morte de muitas pessoas. Então a gente precisa, enquanto branco, também ter consciência e enaltecer e entender o espaço dessas pessoas e dar espaço para essas pessoas, tá? Inclusive, a camisa que eu estou usando hoje, eu vou até baixar um pouquinho aqui a câmera, tá, gente? Celular. Essa camisa, ela é de uma artesã, né? Que ela é negra. Eu vou deixar disponibilizada a página dela do Instagram, que é Maria Alice Atelier. Também vou deixar disponibilizado o link do canal. Eu sei que eu não tenho tantos seguidores ainda, mas quem é meu seguidor, por favor, sigam também o IPLE, que é um canal de um casal, um professor também de linguagens e uma professora de artes cênicas. E eles trazem várias questões e são lugar de fala deles, né? Porque eles são um casal de negros e super necessário os debates que eles trazem, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Primeiro, um convite para que vocês estudem a respeito do assunto e que comecem a consumir mais obras de mulheres negras, certo? Vão conhecer Maria Firmina e sua obra Úrsula. Eu vou deixar o PDF também disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Leiam também um livro que uma amiga minha, professora de História, Rayane Almeida, vou deixar o Instagram dela também aqui na descrição do vídeo. Ela me indicou e o nome do livro é Peles Negras, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon, certo? É um escritor negro que ele era psiquiatra, filósofo e ensaísta. Eu dei uma lida em algumas questões que ele traz. Inclusive, para concluir esse vídeo, eu queria ler 2 trechos que eu achei muito importantes e que fica para reflexão de vocês aí, tá? Os negros são construídos como negros, da mesma forma que as mulheres são construídas como mulheres pela sociedade, tá? E aí, ele fala aqui, mas o fato de que eu me sinto estranho ao mundo do esquizofrênico ou do impotente sexual, em nada muda a realidade deles. Então, nós que somos brancos, se a gente se sente estranho ao mundo dos negros, isso não significa em nada que vá diminuir a dor deles, né? Isso palavras do próprio escritor, tá? E aí, uma última, né? Eu disse que seriam 2, mas vão ser 3. A civilização branca, a cultura europeia, impuseram ao negro um desvio existencial, né? Então, fica a reflexão para vocês, o convite a essas leituras e vamos consumir mais Carolinas. Não deixar de consumir Clarices, mas vamos buscar mais Carolinas, não só na literatura, gente, mas em todas as artes e em empreendedorismos, em marcas. Consumam, ajudem. A gente pode fazer alguma coisa assim. Não basta não ser racista, a gente também precisa ser antirracista. Já dizia Angela Davis. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo. Até segunda. Tchau, tchau.